Bem-vindas ao Canceladas, o reality que não paga o meu cachê, mas estamos aqui novamente para falar na jornada de iniciação científica da Unirio. Um grupo de WhatsApp. 2020 inscritos. E aí, cancelada? 26 artistas independentes. Mãe, abaixa a televisão, por favor. O reality mais famoso da quarentena retorna do seu hiato. Close, gongação. Eu acho que deveria ser você na linha de gongação. Eu que votei, mas eu fui querendo. E muita chacota. E aí, suas velhas? A partir de provas de desafios, as participantes precisam conquistar um olhar das olheiras mais renomadas do Brasil. Olá, menines do reality show Cancelada. Delícia que tá tudo isso aí, hein? Mas para conquistar o prêmio, Podemos ficar na casa das canceladas e ganhar o prêmio para levar a gente pra passear. elas vão ter que passar pelo obstáculo mais difícil. Caralho, eu recebi 4 votos. 4 votos! Tô nem aí, hein? Eu fui imunizada, aceita! Elas precisam conquistar Não vou discutir. todas as outras participantes. E não fui eu que votei em Laís. Então, dona Deboche, eu votei em tu e tu votou em mim. Se você está tentando me gongar, meu amor, Gente, isso vai ser um pouco difícil. um dia que eu fico fora dessa casa, não posso ficar sem internet. Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, essas artistas se conectam em um intercâmbio cultural totalmente virtual. Conectividade e encontro. Canceladas, a Assembleia do Fim dos Tempos está de volta. Vamos doar, hein? Bom dia, boa tarde, não te garante presença, por isso estou aqui, pra mostrar minha inteligência. Essa bicha é marrenta, sou. Gente, ninguém me informou antes se no estatuto tem alguma coisa que proíbe bebidas alcoólicas apresentando remotamente na minha casa, por vídeo, mas isso aqui é um suquinho de maracujá, tá bom? Vamos lá. O reality Canceladas é uma criação do coletivo Arame Farpado que surge no início da pandemia. Nós estávamos apresentando no Sesc Copacabana o espetáculo Clássico Êxodo, quando a gente foi surpreendido por esse cancelamento no nosso auge, gente. A gente estava em Copacabana apresentando o espetáculo, achando que íamos ser ricas, assim como vários artistas independentes estavam. Então surge, uma nova proposta remota para a gente continuar o nosso trabalho, mesmo sem perspectiva de dinheiro. A gente pensou em um reality show, que na época era o que estava acontecendo, assim, principalmente nas periferias. A estética do reality show é algo que chama muita atenção. O formato, a forma como as pessoas se envolvem com as personagens é algo que é muito consumido. E a gente começou a pensar nessa estética, porque o coletivo Arame Farpado sempre pensa nessa proposta, né? Como que o que eu produzo artisticamente consegue dialogar com a periferia, com a favela, com a vizinha que tá aqui na Coab, com a minha mãe, enfim. Como que a gente consegue tornar realmente acessível a nossa arte. E aí o Canceladas, um reality show, surge, enquanto ideia. A gente pensa principalmente em criar redes, criar pontes com outros artistas independentes e majoritariamente negras, LGBTQIA+, periféricas. E a gente convida algumas pessoas que a gente sempre teve vontade de trabalhar, mas que ainda não tinha acontecido, e outras que a gente também já tinha trabalhado. E convidamos 26 artistas independentes para estarem com a gente nessa jornada que é o Canceladas. E aí, enquanto direção, eu e Felipe Azevedo estávamos nessa função, era realmente pensar que estímulos a gente poderia dar para que essas artistas também conseguissem mostrar como estava a vida delas nesse período pandêmico e o que elas produziam, o que elas faziam, como que elas poderiam criar conexões, criar redes, tanto dentro da casa das Canceladas, quanto com o público fora. E a gente pensa também, claro, na investigação que o coletivo já tem, que é a investigação da periferia, que é a investigação das nossas próprias histórias, que não são só nossas, que são gerais. A Conceição Evaristo fala isso quando ela aborda as escrevivências. Nossa, essa luz tá uó! Que ela fala: escrevivência pode ser como se o sujeito da escrita estivesse escrevendo a si próprio, sendo ele a realidade ficcional, a própria inventiva de sua escrita. E muitas vezes o é. Mas ao escrever a si próprio, seu gesto se amplia e, sem sair de si, colhe vidas, histórias do entorno. E por isso é uma escrita que não se esgota em si, mas está profunda, amplia, abarca a história de uma coletividade. E é exatamente isso, como é que a gente consegue ali colocar
assim como a gente faz no espetáculo Arame Farpado, que é trazer a nossa casa para a universidade, a nossa cerveja, o nosso samba, o nosso funk, como que dentro disso a gente pode inserir o reality show e inserir outras figuras trabalhando nessa perspectiva da realidade e da ficção. Porque ali elas também vão criar personagens através do que elas gostariam de projetar das imagens delas, né? E aí o jogo é como que a gente ajuda nessa projeção e como que elas conseguem também criar coisas nesse momento em que a criação é totalmente tirada, né, dessas pessoas. E a gente fica lutando por direitos básicos, que foi esse primeiro momento da pandemia, né? E que também, na trajetória de muitas, já é uma coisa dada. Principalmente se a gente pensa no próprio meio do audiovisual, em como que esses trabalhos no audiovisual, eles são os que geram mais estabilidade financeira, mas também são os que menos aceitam figuras como pessoas LGBTQIA+, principalmente transexuais, né? Pessoas negras também são sumariamente estigmatizadas, até mesmo em reality shows. Então como que a gente consegue criar um reality show pra gente, da gente, onde a gente consiga plenamente estabelecer relações. Falando da metodologia, como já dá pra ver, a gente estabeleceu sempre uma perspectiva dialógica na construção do reality. E aí a gente também, através desse dialogismo e dessa criação colaborativa, nós criamos previamente um roteiro, onde a gente elencou alguns jogos, elencamos algumas tarefas e regras do jogo, para ser um esqueleto em que elas pudessem caminhar. Tudo acontece em um grupo de WhatsApp, onde a gente propõe tarefas, desafios, provas, e onde elas conseguem interagir. E aí, através dessa competição que a gente criou, né, que vai guiando esse jogo, elas vão interagindo, vão criando provas juntas, vão propondo provas também, e propondo roteiros, narrativas. Não é à toa que as próprias canceladas fazem parte da equipe de roteiro dentro da casa, né, na ficha técnica. E aí, falando da perspectiva colaborativa e do dialogismo, né, nas provas a gente pensou que era importante que elas tivessem esse espaço de mostrar as casas, de como que a gente poderia fazer elas compartilharem com o público as casas, para não ficar algo só de interação através de selfies e tudo mais, mas colocar uma câmera e fazer alguma atividade. E a gente pensou na prova delas construírem um clipe, que na época a música que tinha acabado de ser lançada era o Rajadão, e toda a comunidade LGBT estava clamando para Pablo Vittar lançar finalmente esse clipe, que foi um flop, mas aí me julguem, quem gostou, beijos. E aí a gente propôs essa prova, e elas conseguiram mostrar as casas, interagir dentro de 2 grupos, né? Como que elas também, dentro no início do jogo, é importante que elas mostrassem os grupos, criassem essas camadas, né, de união. E aí, ao longo do jogo, a gente começou a entender que aquilo dali era um grande jogo de escuta cênica. Elas se escutavam para além do que a gente estava propondo, assim, enquanto provas, enquanto desafios. A própria convivência delas na casa ia também revelando que provas a gente poderia modificar para acentuar, né, a criação delas dentro da casa e vice-versa. Elas, através da própria conversa na casa, elas geravam essas criações artísticas. E aí uma dessas criações é a discussão da Preta Coimberu com a Bárbara, e que a Carol acabou entrando, e aí geraram uma música através de uma discussão por votos dentro da casa. Palhaçada, em você eu não votaria, porque tu não é uma planta, e se eu fosse eu regaria. Rega, gostosinho. Rega, Caroline de Lazinho. Rega. Então, Coimberu, eu votei em você. Você disse que ia ser a próxima eliminada da casa, né? Então, mexeu com a mamãe. Não vou discutir. Não vou discutir. Porque votou em mim. Tô nem aí. Eu também votei em você, porque todo aqui vai sair. Então, dona Deboche, tamo kit sim. Eu votei em tu e tu votou em mim. Eu não vou discutir. Foi uma outra conversa que elas tiveram e gerou um programa basicamente sobre o racismo estrutural. Quando uma amiga minha tinha postado no Twitter uma parada que sonha com um dia em que os pretos
brasileiros iam aprender com os americanos, pretos americanas, a não só usar Nike e blá blá blá. Aí eu peguei e zoei ela e falei assim, quando tiver uma operação policial na Maré, vou te chamar pra ir lá, né, botar fogo na prefeitura e tal. Porque acho que tem uma falsa militância também nas redes sociais, que também acaba também atravessando um movimento de luta de muita gente, de muita história, né? O Brasil devia ser dirigido por alguém que já passou fome, dizia Carolina Maria de Jesus. Não, eu sempre achei muito injusto comparar realidades tão diferentes. Tipo, o racismo tá em toda a diáspora, mas, as construções sociais são outras. As forças armadas, a imprensa. É isso, né? O que a gente não tem aqui é visibilidade. Isso em muitas coisas. A gente não tem visibilidade dos nossos artistas, né? Da nossa longa história das artes, né? No Brasil. A gente não tem visibilidade dos nossos heróis. A gente não tem meios. A gente não tem meios. A gente precisa criar isso. A gente precisa recriar as nossas narrativas midiáticas, né? Ironicamente, essa conversa aconteceu no mesmo tempo que elas estavam fazendo a prova O Drama da Minha Vida. É uma prova onde elas tinham que criar uma história triste sobre a vida delas através de alguns dispositivos que a gente deu. Elas tinham que criar uma história triste, ficcional, e fazer isso parecer verdade. E essa minha amiga, que é da Casa das Canceladas, o Wallace Lino, me chamou pra ir pra Lapa pra esparecer um pouco a mente. Chegou lá e me apresentou uma amiga branca. Eu comecei a flertar com ela, a gente se beijou. E aí ela, desde então, o Wallace fica falando que vai me expor, dizendo que eu sou palmiteira, que eu sou hipócrita, que eu não sou afrocentrada, sendo que mulher preta não palmita, né? Meu Deus, eu falei do Instagram e esqueci de falar, né? Depois do WhatsApp, acontece a edição, que na verdade é pegar o conteúdo que a gente criou no WhatsApp, roteirizar de novo, pra ver o que vai em cada episódio e o que a gente cria de ficção pra publicar nas redes sociais. E aí as minhas, enquanto apresentador também, as minhas cabeças, né, que é quando eu gravo no estúdio, elas acabam completando essa ficção, apresentando as provas, e aí isso também é uma outra etapa de criação, que é a gravação do estúdio para juntar com os VTs que foram gravados na Casa das Canceladas, no grupo de WhatsApp. E aí depois disso a gente pode lançar o episódio. Ou seja, dentro dessa metodologia que eu acabei de falar, obviamente, em algum momento, em um grupo que não tem dinheiro, dá ruim, né? Porque não tem como a gente gravar na Casa das Canceladas, editar, roteirizar e publicar ao mesmo tempo. Então, em algum momento, a demanda ficou muito grande, a gente precisou dar uma pausa nas publicações, e a iniciação científica começa na volta, quando a gente está voltando do hiato, no meio do reality, mais ou menos. E aí eu começo a escrever sobre a iniciação científica fazendo o próprio Canceladas, né? O que acaba na minha cabeça completando, assim, a tríade, né? Ensino, pesquisa, extensão, e eu acabo tendo essa dimensão do projeto através de um alargamento, né? De um tensionamento de várias esferas. E o que também acho que enriquece a criação, né? E aí, ao todo, nós temos 60 episódios publicados no Instagram, 21 entrevistas com as eliminadas, que eram entrevistas que a gente realizava depois que a pessoa era eliminada da casa, para falar um pouco mais, principalmente, sobre o trabalho que ela desenvolvia fora da Casa das Canceladas. Publicação de uma live no YouTube, com uma entrevista com as finalistas, onde tinha basicamente a mesma função com as eliminadas, né? Só que aí eram com as 5 finalistas, onde elas falavam sobre o trabalho, sobre o jogo, mas principalmente sobre o que elas estavam fazendo fora da casa. E também teve a publicação da grande final das Canceladas no YouTube, onde a vencedora apareceu finalmente, teve a premiação. E eu posso falar que o reality Canceladas, nesse momento do início da pandemia, ele vai para além de mostrar como o racismo ferra com a cabeça de pessoas pretas, de como a transfobia, a LGBTQIA+fobia ferra com a vida dessas pessoas, mas de também foi uma rede de suporte, de carinho, de afeto, em um momento em que esses corpos eram os mais vulneráveis dentro dessa perspectiva da pandemia. Eu penso que muitas vezes a gente acaba ficando preso a contar uma narrativa de dor. O Ashley May me falava que racismo é um produto de uma máquina social e técnica indissociável do capitalismo, sendo o negro, na ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi transformada em coisa, e o espírito em mercadoria, a cripta viva do capital. E aí, às vezes, eu acho que a gente fica tentando responder a essa história que não foi a gente que criou, que não fomos nós negros que criamos. E como que a gente consegue subverter, como que a gente encontra outras maneiras de falar sobre a gente. Eu sinto que, às vezes,
artisticamente, o próprio capitalismo convida a gente a responder essa história de dor, falando sobre dor. E como foi importante no reality Canceladas encontrar uma perspectiva de afeto para falar sobre a gente. A gente não é só dor, a gente não é só raiva. Apesar de existir isso, a gente tem muito mais subjetividades. Ei, também não ia terminar assim tão reflexivo, gente. Cadê cerveja? Meu copo já tá quase vazio. Canceladas 2 foi aprovado. Ai, minha bagunça. Canceladas 2 foi aprovado na Lei Aldir Blanc e nós já gravamos a 2ª temporada. Então fiquem com a abertura, é spoiler, então não divulguem, por favor. Se vazar, a culpa é de vocês. Imagina ficar confinado em um grupo de WhatsApp em busca de um prêmio secreto. Nós encontramos... Detalhe, dessa vez convidei a minha madrinha, Tati Quebra Barraco. Jesus! Fala, filhada! Vamos quebrar! A mamãe da putaria brotou diretamente da CDD para as canceladas, amando tudo, quebrando tudo. Arame Farpado e Tati Quebra Barraco, bebê. Aturou surta, meu amor. 1, 2, 3, let's go!